Dezembro de 2025. Eu não vou me esquecer, porque em um dia muito específico eu fiz dois vídeos aqui no canal, um sobre Entre Facas e Segredos, que é para mim, um dos grandes filmes de investigação dos últimos anos, né? Investigação, detetive, etc. E eu fiz no mesmo dia um vídeo sobre Glass Onion, que era a continuação desse filme com um outro caso, obviamente, não são os mesmos personagens, com exceção de um, mas que era uma continuação e que é um filme muito bom ainda. Não é melhor do que o outro, mas eu acho sim um filme muito bom. E por que que eu tô falando dessa história toda? Porque eu tô comentando o fato de terem sido esses dois vídeos no mesmo dia. E por que eu tô contando isso tudo, né? Você se pergunta. Porque no dia que eu lancei esses dois vídeos, estava para lançar o filme Wake Up Dead Man, a Knives Out Mystery, ou em português, Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. E, gente, sinceramente, títulos horríveis aqui em português Brasil, velho. Que títulos horrorosos. Felizmente, esses filmes, a qualidade da tradução do título são inversamente proporcionais à qualidade dos filmes, né? Então eu já estou me precipitando, né? Bora logo pro vídeo. Bom, como já é de se imaginar, o filme é muito bom, né? A trama do filme é muito boa. Esses filmes sabem construir uma investigação assim engajante, que você tem vontade de saber o que aconteceu, por que aconteceu, quem foi que matou não sei quem, como é que as coisas se desenrolaram para chegar naquilo, né? E felizmente essa franquia sempre acerta e sempre mudando a forma como está contando a história, né? Porque no primeiro, não sei se vocês lembram, a gente descobre praticamente na metade do filme, mais ou menos, o que foi que aconteceu. Quem foi que fez aquele ato, né? Pelo menos a gente acha que sabe. No segundo filme, a gente demora um pouco para entender a lógica do filme, aonde que ele quer chegar, mas quando chega na metade do filme a gente consegue entender melhor para onde que ele tá indo de fato. Não parece ser uma investigação assim muito clara, parece até uma coisa meio boba, mas quando chega na metade a gente vai entendendo por que que o filme está contando a gente o que ele está querendo contar. E nesse terceiro eu senti que a forma como ele foi contando a sua narrativa e a sua investigação principal, ela foi mais tradicional zona, tá ligado? Ela foi um pouco mais comum, muito mais convidativa do que nos outros dois filmes, né? É um filme de detetive mais clássico, por assim dizer. Apesar de que demora pelo menos meia hora, mais ou menos, para investigação de fato começar, mas aí é tipo justificável porque ele tá introduzindo aquele universo, aqueles personagens e pra gente ter uma noção de que quando a merda acontece é um negócio meio sério, né? A gente começa a se preocupar com o personagem principal, que é diferente dos outros filmes, que era o Benoit Blanc. Aqui o protagonista é o personagem do Josh O'Connor, que faz o novo padre daquela comunidade religiosa, e ele está maravilhoso nesse papel, hein? Tá muito bom. Eu acho ele inclusive melhor que o Daniel Craig nesse filme aqui, né? Ele ficou um pouquinho apagado aqui, essa que é a verdade. Mas felizmente o Josh O'Connor compensa porque a atuação dele aqui tá muito boa. Inclusive eu acho o Josh O'Connor uma das grandes promessas de atuação para os próximos anos. Ele já tinha mandado muito bem em Rivais e aqui ele manda muito bem de novo. Inclusive o elenco tá muito bom. O elenco sempre manda muito bem, apesar de que eu acho que talvez seja o elenco talvez o mais fraco da trilogia. Pelo menos isso é a impressão que eu fiquei nessa primeira assistida que eu tive do filme. Mas o elenco ainda é muito bom, tá? Você tem nomes tipo o
Jeremy Renner, tem a Glenn Close, tem o Josh Brolin, tem muita gente muito talentosa. Inclusive eu descobri um macete aqui do filme para você olhar o perfil de cada filme dessa franquia no Letterboxd. Aquele nome daquele ator que tiver entre os maiores destaques do elenco, com exceção do Daniel Craig, ele provavelmente é o grande vilão por trás da trama, tá? Inclusive eu fui olhar o perfil dos 3 filmes dessa saga até agora e meio que se concretizou praticamente, né? Então, bom saber que tá seguindo uma lógica, né? Mas tomara que isso mude um pouco para os próximos filmes, porque meio que tá começando a ficar um pouco, como você pode dizer, previsível quem é o assassino. Minha irmã, por exemplo, achou esse filme comigo. Chegou metade do filme, ela já sabia quem era o criminoso responsável por trás daquele caso, né? Então, tipo, você chegar na metade da história e você já saber pra onde ela vai se desenrolar é um pouquinho estranho, né? Mas ainda assim é um filme legal de assistir. Ele tem uma discussão também sobre religião, principalmente no contexto atual dos Estados Unidos, que muitas pessoas não têm fé ou usam da fé para manipular outras pessoas, para fazer certas coisas que não são muito legais, mas que usam a fé como uma desculpa para poder fazer aquele negócio de forma justificável. Então são críticas muito boas que o Ryan Coogler traz para esses filmes. Então parabéns, você consegue fazer novas investigações que continuam a meio que reinventar a forma como você está criticando os Estados Unidos do momento que você está lançando esse filme, né? Então, parabéns, Ryan Coogler, você mandou muito bem. Mas, enfim, no geral, eu acho que é isso. Não tem muito, assim, o que comentar sobre esse terceiro filme, porque muitas das qualidades que ele tem, os outros dois também tinham. E muitos dos defeitos que ele também tem, meio que tem nos outros também, né? Então, eu fecho esse filme com a nota 8,5. Vai, 8,5 é uma nota boa. E só um detalhe, tá? Um detalhe que eu não comentei, mas que eu não gostei tanto, que quando chega a revelação final da personagem que a gente descobre o que aconteceu, eu achei a trama um pouco mirabolante demais, tá ligado? Eu sei que nos outros a trama também era muito mirabolante, o segundo parecia até loucura, mas é porque nesse daqui específico, algumas coisas que acontecem e uma depois da outra de conexão com um personagem e outro, algumas coisas me pareceram um pouco forçadas, não sei se é forçadas, mas eu achei uma trama meio mirabolante demais para tanta coisa estar conectada do jeito que foi conectada, mas talvez seja uma questão de montagem ou de direção, não sei, só sei que me incomodou um pouquinho essa parte da revelação da trama no geral. Mas isso não estraga o filme de forma nenhuma, tá? Ainda é um filme muito bom. E que venha os próximos, né? Com mais um título de uma música de uma banda muito famosa. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tamo junto, até a próxima e tchau!